Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, você também que nos acompanha no YouTube. Continue com seu coração aberto. Direto de Campina Grande, estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 25 de junho. Hoje, inclusive, celebra-se o dia do quilo. Você que é comerciante, cuidado para não ter dois pesos e duas medidas. Esse é o conselho que eu dou para você no dia do quilo. Há muitos que usam o que nós chamamos de balança enganosa. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre um tema muito importante, preconceito. Há muitas pessoas preconceituosas por causa da cor da sua pele, por causa do seu cabelo, por causa de ser uma pessoa pobre, não ter tido tantas oportunidades como gostariam de ter. Outros têm preconceito porque são pessoas que têm dificuldade de espaço em superar conflitos, crises, depressão. Então essas pessoas, muitas delas se tornam preconceituosas. É bom que você nessa manhã, ao ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes, procure realmente descobrir qual é o seu preconceito, liberte-se dele, leve isso em oração aos pés de Jesus. Ouviremos também outra vez o reverendo Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. De acordo com a Lei 9.459 da Constituição Brasileira, o preconceito racial é um crime. Nós entendemos que todos nós, brancos, pardos, negros, amarelos, somos iguais perante a lei. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O preconceito de qualquer ordem deve ser por nós repudiado. E entendemos que a dignidade de um ser humano não está na cor da sua pele, mas na dignidade do seu caráter. É muito conhecido o famoso discurso de Martin Luther King Jr. em Washington, quando ele trabalhava intensamente contra a segregação racial. E lá na capital dos Estados Unidos da América, ele fez um brilhante discurso, Eu Tenho um Sonho. E nesse discurso ele disse, eu espero que meus filhos amanhã sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Nós devemos amar a todos indistintamente, sem acepção de pessoas, porque é assim que Deus trata conosco. Nós não podemos hospedar no nosso coração qualquer forma de preconceito, seja racial, seja social, seja religioso, porque todos nós procedemos das mãos de Deus, todos nós temos o mesmo valor perante Deus e todos nós precisamos valorizar a vida como uma dádiva de Deus. Portanto, em vez de abrigar qualquer sentimento de hostilidade ou preconceito no seu coração, tenha a disposição de amar o seu próximo, como você ama você mesmo. Desta maneira, nós vamos construir uma sociedade justa, uma sociedade que realmente ajuda os seus cidadãos a serem melhores no tempo em que estão vivendo. Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos.
Senhor Deus, Pai de graça, de amor, de misericórdia, nós nos reunimos nesta manhã como igreja, como teu corpo, para aprendermos da tua palavra, mas sobretudo para a adoração pública, para te render glória e louvor. Guarda os nossos corações, a nossa mente, que possamos aprender de ti e, sobretudo, Senhor Deus, viver aquilo que aprendemos para a glória do teu nome. Prepara os nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa pastoral de hoje, iniciando o mês de junho e tentando compreender um pouco sobre o contexto em qual nós vivemos, o título é Um Chamado à Mente de Cristo. Ou seja, a ideia aqui é que a gente possa fazer um paralelo com a nossa mente e a mente de Cristo. E nesse paralelo, abandonar a nossa mente para viver a mente de Cristo. Amém? Só que essa conclusão só vai se dar no próximo domingo. Hoje eu quero só introduzir falando sobre o perigo do relativismo e o que é o relativismo, ou o secularismo, ou tudo aquilo que envolve a nossa mente. Mas também eu devo dizer, em primeiro lugar, que nós somos espirituais. Embora nós temos a matéria, o corpo físico, mas nós não temos como fugir da realidade de que nós somos espirituais. Mesmo sem ser crente, mas essa realidade está em nós, em toda a humanidade. Nós somos espirituais. E para tanto, lógico, entendemos que existe um conflito quando nós partimos para entender as coisas do ponto de vista meramente secular. O secularismo, ele tem afastado a humanidade do Criador. Ao passo, então, que homens tentam entender a vida pública, a cultura, a educação, meramente por sua mente, pela sua intelectualidade, e não entende com a mente de Deus, o Criador. Daí, nós podemos perceber que toda vez que a humanidade, ela parte a entender as coisas meramente pelo secularismo, pela sua mente, pela sua intelectualidade, essa sociedade não dá certo. Esse pensamento, então, secular, ele relativiza tanto as coisas que tirar a vida ainda no ventre materno é a coisa mais normal. O pensamento secular, ele faz com que algumas questões de comportamento moral seja relativizado. É tanto que as estatísticas falam que o divórcio está em alta até mesmo dentro da igreja evangélica. Isso é fruto, isso é resultado de uma mente secularizada. Se distorce os valores eternos. E isso ameaça a fé cristã. Então, como crente, como nós podemos responder a isso? E aí o tema sugere isso. Ter uma mente de Cristo, ou seja, ter uma mente renovada. O chamado para a igreja, frente ao pensamento secular, é pensar a partir do momento, ou a partir de uma base, a partir da base da mente de Cristo. O secularismo, ele tem algumas características que faz com que a gente então entenda o que está acontecendo, esse fenômeno que sempre acontece. Primeiro, a centralidade do homem no lugar de Deus. O secularismo, ele faz isso. O homem é que é importante, a pessoa é que é importante, o ser que é importante, em detrimento da divindade do Criador. É o chamado antropocentrismo. E isso advém de uma rejeição da autoridade bíblica. O pensamento secular, ele relativiza a autoridade bíblica, então ele dispensa toda e qualquer autoridade bíblica. Não é o que a Bíblia diz, é o que eu entendo que deve ser.
E aí vem o relativismo moral. E nesse relativismo moral, fazer jogatina, emprestar dinheiro a juro, se divorciar, casamento homoafetivo, tudo isso é normal. Do ponto de vista moral, não tem problema nenhum. E também o secularismo, ele faz com que todas as pessoas passem a viver com a valorização do imediato, do prazer e do sucesso terreno. Quando as pessoas me perguntam como eu observei a sociedade na Europa, a gente observou a sociedade justamente nessa perspectiva aqui, da valorização de imediato. Como o poder aquisitivo lá é alto, todo ano eles trocam de carro. Todo ano eles ficam procurando uma casa melhor para tentar satisfazer esse prazer de ter e de ser. É justamente o secularismo que invade o coração. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, Paulo ele fez um alerta contra isso. Ele disse assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então, essa realidade do secularismo, ele ronda a igreja, ele ronda os irmãos, ele ronda o mundo o tempo todo. E aí Paulo, especificamente para a igreja, diz: olha, tende cuidado para que essa filosofia, de forma sutil, não entre no seu coração a ponto de desprezar a Cristo e começar a entronizar o eu. Mas eu também queria aqui dizer nesta manhã sobre a raiz do secularismo. Porque o secularismo não é apenas uma mudança de cultura, mas o secularismo, na sua raiz, é a manifestação da rebelião do homem contra Deus. É lá onde está a raiz, é no pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 23, ele diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então entendemos que o grande problema do homem não é intelectual, mas espiritual. Ele rejeita a verdade de Deus porque ama mais a si mesmo do que ao Criador. E é interessante que esse tipo de característica, ele se apresenta também no seio da igreja, no nosso coração. A partir do momento que nós valorizamos mais o eu, é o que eu faço, é o que eu sou, em detrimento daquilo que Deus revela, nós, mesmo na igreja, passamos a ter um comportamento secular. A gente abandona a questão espiritual da fé, da autoridade bíblica, para confiar mais nos nossos preceitos, na nossa ideia, no nosso eu e naquilo que está na minha mente. É fato também que esse problema ele tem afetado a muitos nesse mundo. O secularismo adentrou a todos os lugares, porque essa é a essência do ser humano. Mas o pior, ela adentrou as igrejas de uma forma tão forte que hoje pastores e líderes aceitam qualquer tipo de aberração na liturgia do culto. Por vezes você vê na televisão os ditos teleevangelistas ou aqueles que conquistaram a grande mídia, aberrações no culto. A primeira coisa delas é que no culto você não vê a pregação da palavra, mas vê textos para provarem aquilo que eles estão fazendo. Muitas vezes você vai para a igreja, ou em determinadas igrejas, em determinadas comunidades, e em vez de você ouvir a palavra sendo exposta, você está ouvindo uma história de triunfo de alguém. Não que contar testemunho seja errado, ele é bom e edificante. Mas toda vez não é a palavra de Deus, é a sua palavra, é a sua experiência.
Mas percebam também que a culpa em si não é dos líderes, dos pastores, mas também do próprio público que anseia por isso. As igrejas que fazem esse tipo de coisa estão abarrotadas. Elas não contam membro como nós contamos 300 membros, elas contam 3.000 membros, 4.000 membros, 5.000 membros. Porque esse espírito secular, que tem a raiz no pecado, ele vai eclodir o tempo todo, porque é isso que o coração do homem deseja. O coração do homem, ele quer ser o centro das atenções, mas ele não quer estar tão divorciado da divindade. E ele então se entorpece, pensando que é crente, mas fazendo tudo errado. Ou em desconexo com a palavra do Senhor. Esse então é o perigo de uma mente secularizada, onde é abandonada a autoridade das Escrituras, onde é abandonada a palavra de Deus. Então, quantos já não são persuadidos para dizer que Deus tem que me honrar? Deus tem que me honrar. Quando a gente estava conversando lá em Valladolid com o casal Anderson e Evelyn, e eles conheceram alguns brasileiros que dizem que são crentes e participam de uma comunidade. E foi justo, a primeira frase que a pessoa me disse foi isso: Deus está me honrando aqui na Europa. Soa difícil no nosso ouvido ouvir isso, né? Deus está me honrando porque ele está ganhando em euros. Se ele está ganhando em euros, ele está bem, não é? Deus está me honrando. Então, a preocupação de estar na presença de Deus é que Deus honre ele aqui na terra. E é tanto que quando nós conquistamos algo material, a gente começa a dizer que isso é uma bênção de Deus. Do ponto de vista da magnitude da bênção de Deus, mais até mesmo do que a salvação. Ou seja, eu vou para o inferno, mas ele me deu um carro novo, eu estou abençoado. Então, eu queria que você pensasse sobre justamente isso. Não estou dizendo que ter um carro novo não é bênção. Quem quer me dar, eu aceito um carro novo. O meu de vez em quando quebra. Inclusive, quando eu vim de Recife, quebrou de novo, eu tive que vir de táxi do seguro. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente foca no material, quando a gente foca nessa questão de um coração secularizado, o valor está nas coisas e não em Deus. E quando nós passamos por um tipo de dificuldade, ou qualquer tipo de dificuldade, nós já pensamos que Deus nos abandonou. Que Deus não está mais conosco. Que Deus não está dirigindo mais os nossos caminhos. Não é assim, irmãos? Então, nessa pastoral, eu queria chamar a todos nós para pensarmos sobre ter uma mente de Cristo. Para que venhamos a desenvolver o Evangelho, não apenas para satisfazer as nossas cobiças e as frustrações, porque isso é pecado, mas entender que Jesus não veio e morreu e ressuscitou para satisfazer esse tipo de coisa. Ele veio para nos salvar. E o secularismo, ele é tão real, que ainda nós precisamos falar sobre isso, para entender o que é ter uma mente de Cristo. Então, no próximo domingo, nós entraremos no texto propriamente dito, para tentarmos elaborar um caminho de abandonar o pensamento secular, e vez por outra, eclode no nosso coração, na nossa mente, e começar a afirmar mais o pensamento de Cristo, e focar mais naquilo que de fato é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir, para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Quero deixá-los agora com o cantor e pastor Paulo César, louvando a Deus com esta belíssima e inspirada música. E até amanhã. Ó Pai, queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul.
onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória